Cíntia, durante esse momento, eu me lembro que a gente lembrava do Salmo 91, que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás abalado. E a Cíntia deu testemunho de que lá na UTI, já aqui lá em Caxias, quando Cíntia chegava, a criança que estava do lado tinha acontecido o quê? Falecido. Morrido. Aí no outro dia voltava, o que estava do outro lado? Falecido. Cada vez que ela vinha lá chorando, tinha uma mãe lá desesperada, o neném morreu. Morreu de um lado, morreu do outro. Cadê Mariana? Tá aí? Tá lá atrás. Traz ela aqui, Davi, para a glória do Senhor Jesus. E um fato muito interessante também que Amém. Teve uma vez que eu cheguei lá e eu encontrei uma mãe com uma criança falecida nos braços. Falecida nos braços. E eu tive que entrar para vê-la e a vontade que eu tinha era de deitar sobre ela como se eu pudesse protegê-la. Amém. Mas eu falei, Senhor... Aí, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Isso é um milagre de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Mariana. 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, e você não será abalada. Amém. Porque você pertence ao Senhor Jesus. Deus abençoe, Davi. Deus abençoe, Cíntia. Então quer dizer que Deus foi de total importância nesse momento na tua vida? Só Ele. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz ao Rafael, depois eu faço. Você acha que esse momento te aproximou de Deus? Você acha que isso promoveu, ou não... Isso promoveu uma busca maior? Você acha que desse momento você saiu mais fortalecido? O teu relacionamento com Deus? Pastor, antes eu falava que era cristã, que vivia, mas era mentira. A partir dessa experiência que eu tive com o Senhor, eu tive coragem de falar para pessoas no hospital sobre Jesus. Aleluia. Coisas que eu tinha. A gente às vezes fica receado, entendeu? Fica com vergonha, alguma coisa. Eu não, eu queria falar de Deus, e porque Ele acima de tudo, Amém. entendeu? Glória a Deus. E hoje também é Deus e Deus para sempre. Amém, aleluia. Tá certo, Deus abençoe. Depois então eu vou voltar a falar contigo. A gente já está indo para o final, são 9 horas. E eu queria falar com a Silvia agora. A Silvia também, juntamente comigo, claro, mas eu convidei ela para fazer esse testemunho, que a gente nunca fez, né? É a primeira vez que a gente fala desse assunto assim abertamente, junto do público, das pessoas. E Silvia também viveu um impacto muito sério com a vida, nós vivemos, e ela vai contar para a gente um pouquinho do que aconteceu. Para muitos irmãos que não sabem, nós tínhamos uma filha mais velha. Assim que nós casamos, pouco tempo depois, uns 3 meses, eu engravidei. Aí, beleza, uma criança saudável, super tranquila, doença de criança, gripe, catapora, aquela coisa normal. Até que um dia, chegou da escola, fui buscar ela na escola, e quando eu fui dar banho nela, que a criança tem um hábito, né, de urinar, tomando banho, eu observei que a urina estava muito escura. Aí logo não me abalei, na hora, porque eu falei, não, é hepatite. Aí eu falei assim, já dei eu mesmo o diagnóstico. Porque minha irmã tinha tido quando criança, meu primo já adolescente já tinha tido poucos meses, 6 meses antes. E eu falei assim, tranquilo, vou levar o médico para tratar, vai ficar de repouso. E eu falei assim, tudo tranquilo. Aí fui, realmente o médico foi, falou assim, diagnosticou, fez exame de sangue, hepatite, repouso absoluto. Peguei uma dispensa na escola, que eu trabalhava, para ficar a semana toda cuidando dela, com o amparo da minha sogra, da minha mãe e tal. Beleza. Isso passasse uma semana, tranquilo, não tendo progresso correto. Até que, com certinho, uma semana, ela regrediu o quadro em casa. Foi. Né? Era um feriado de Páscoa. Nessa semana até fez aniversário de falecimento, que a gente não conta isso, mas foi dia 6 agora, passado, fizeram 14 anos que isso aconteceu. Então, diagnosticou. E eu precisava de apoio, Sérgio trabalhava com venda, não tinha muita hora de chegar, às vezes, tal, e eu aguardando. Realmente ela reverteu o quadro. Aí eu tive que conseguir com um vizinho um carro, levei ela ao médico. Aí cheguei lá e ninguém, em momento nenhum, falava de internação. Ficava. E ela já estava depois eu fui saber que ela estava entrando em coma em casa, e a gente não sabia. Só que lá fizeram exame de sangue de novo, retornei, quando cheguei em casa, ela estava chegando, e aí passamos a noite em claro com ela em casa, observando. Até que pelas 5 horas da manhã eu falei, Sérgio, não dá mais para ficar com ela aqui, porque ela não acordava mais, ela parecia que estava dormindo, tinha hora que se mexia, tremia o corpo. Aí nós saímos de casa às 5 horas da manhã, minha sogra ficou com Renata, que era pequena, tinha quase os 2 anos de idade. Aí o que aconteceu? Aí fomos direto para o Antônio Pedro. Chegamos lá, ficamos lá cerca de meia hora, mas ninguém atendia. Ela já estava verde nos meus braços.
E aí ninguém atendia de jeito nenhum. E nós falamos assim, olha, o jeito a gente vamos para um... Aí ele lembrou que ele tinha socorrido um menininho, um vizinho nosso, com meningite. Aí fomos para o Hospital São Sebastião, lá no Rio. Chegamos lá, olharam, ó, não podemos fazer nada. Depois de fazer 1000 perguntas e tal, não pode falar. Grave, né? Tá falando, olha, procura, porque aqui nós não podemos fazer que é grave. O estado dela é grave. Aí abriu o olho, não abria mais e tal, e ficava cada vez mais verde ainda. Aí até que voltamos, aí ele indicou o Fundão. Fomos para o Fundão. Chegamos lá em greve. Aí vamos nós. E um Fusca, e eu com ela no colo atrás, e a gente correndo, sem nenhum médico. Até que pegamos a Avenida Brasil para voltar para Antônio Pedro. O Sérgio falou. Só um detalhe, isso começou em São Gonçalo. Nessa altura do campeonato, a gente já estava andando na Avenida Brasil. Já estava na Avenida Brasil, fomos para o Fundão. Até que nós voltamos. Aí ele falou, agora eu vou voltar para Antônio Pedro, mas eu vou passar antes a polícia para ir lá, porque eles precisam atender a Fernanda. Aí até que no caminho, na hora, Deus mostrou ali, foi Deus agindo ali naquele instante, com certeza. Ele lembrou logo na entrada do Hospital Geral de Bom Sucesso. Aí quando nós entramos ali, Deus, daquele momento em diante, Deus já estava no controle total. Né? Que aí nós levamos, realmente chegou lá em cima, a enfermeira falou, ó, ninguém vai atender mais ninguém. Entra, subiu eu, ele ficou fazendo a ficha, entrou o guarda que estava na porta, subiu comigo, levou para lá. Aí quando chegou lá já vieram junta médica com ela, e já ligando, UTI, abre lá, e tinha, irmão, acabado de inaugurar a UTI neonatal, que ela não era, né, já tinha 5 anos de idade, mas tinha acabado de inaugurar a UTI neonatal, e era também infantil, questão não só para os recém-nascidos, mas infantil também, naquela semana. E foi encaminhado para lá. E eu comecei a chorar muito, nervosa, porque a gente, quando fala UTI, realmente já está grave. Como a Cíntia falou, a gente pode ter o que for conosco, né? Mas achar aparecer doença, alguma coisa. Mas quando realmente toca nos nossos filhos, desabalo. A gente fica desestruturado, não tem noção, não sabe o que pensar, o que fazer, o que ligar. Né? E aí, então, quando ela foi transferida para a UTI, que ficou ali 24 horas. Não, o médico trouxe pra gente uma notícia no meio da noite, né? Na manhã, né? Aí ela ficou ali 24 horas. Nesse intervalo, que ficou justamente 20... Aí isso já era 8h30 da manhã. Ou seja, nós ficamos 3h30 rodando em Niterói, Rio de Janeiro, para encontrar um hospital. Aí isso foi, chamaram a gente para perguntar os casos de família e tal, e foi diagnosticada que foi, aí no caso, era hepatite congênita. Né, devido ao parto normal, aquela coisa toda, para explicar e tal. Mas só Deus que aí nós podíamos ficar ali, os pais podiam entrar até 10 horas da noite, no terrível, ela ficou amarrada, porque podia sair de coma, não podia ter nenhum choque e tal. Aí eu sei que no meio da noite, já era sexta-feira, de sexta para sábado, eles vieram chamar a gente no carro, dizendo que ela tinha piorado. Porque antes, né, nós perguntamos assim a questão de quanto por cento ela tem de vida, né? E ela falou que realmente era pouquíssimo, chegava a 15% a chance dela sobreviver. E quando chegou a noite, acordaram, a gente ficou no carro, aí meio adormecido e tal, chamaram, falaram assim, olha, estão te chamando. Aí a gente já pensa logo, faleceu, né? Aí a doutora falou assim, olha, ela piorou muito, ela teve hemorragia e ela está com 5% de chance de vida. Uma enfermeira saiu de dentro da UTI chorando, desesperada. Chorando, sabe, realmente. E isso eu vou falar depois, que ele vai perguntar, aí eu vou pular. Mas então aí nós não conseguimos ficar ali. Aí nós viemos buscar apoio, viemos de lá, vamos buscar apoio da minha família. Não queríamos falar para minha sogra, porque era pessoa de idade e tal, estava com o Renato e tal. Aí nós fomos para meus pais. Aí lá nós oramos e tal. Meu pai e meu cunhado desceram com o irmão da igreja, ele ligou para o irmão da igreja para ir com eles lá. Eles foram para o Rio e nós ficamos em casa. Aí no outro dia, minha irmã, meu cunhado ligou lá para uma vizinha da minha sogra, dizendo, olha, vocês podem vir para cá, que ela melhorou, saiu do coma, está super bem. Aí fomos. Chegamos lá no Rio, todos felizes, contentes, vizinhos, né? Ai, graças a Deus, nós sabíamos que isso ia acontecer. Até que chegamos lá, eu, de coração de mãe, sente, e realmente sente que você está falando, eu sei que tem alguma coisa errada comigo aqui, realmente. Quando eu passei ali pela guarita, eu falei, Sérgio, Fernanda faleceu.
E ele falou, não faleceu, para de falar bobagem, tal, não sei o que, sei o que. Eu falei, faleceu. Mas aí eu fiquei, né, vamos embora. E realmente, constatou realmente que ela tinha falecido durante a noite, né, depois que nós saímos de lá, já de madrugada. E aí, então, o chão realmente não existe. Né, Rafael, Cíntia, não existe. A gente quer se culpar, né? A gente culpa o que eu fiz, o que aconteceu, foi vacilo meu, negligência minha como mãe, como a gente quer tentar encontrar uma causa para aquilo ali. Okay. E realmente ela veio a falecer. Sim, só para uma explicação, o médico depois conversou com a gente e falou que ela teve uma coisa chamada hepatite fulminante. Teve um filho do presidente do México, né, que morreu, que namorava aquela Thalia, que morreu da mesma coisa. Ela não tinha defesa no organismo dela para um vírus específico, o da hepatite. Ela podia ter qualquer coisa. Em 1 milhão. Uma pessoa em 1 milhão tem esse tipo de doença, né, de falta de defesa. Então ela podia ter qualquer outra doença que ela resistiria bem, mas hepatite para ela não tem solução, nem transplante, nem nada. O médico falou, olha, infelizmente é o tipo da coisa que não tem o que fazer. Pergunta, onde você acha que Deus moveu nisso tudo e o que você poderia dizer da presença de Deus no meio dessa situação toda? Olha, na verdade, eu sabia, já era convertida, Sérgio não era. Eu já tinha 5 anos, foi logo, na verdade, eu me converti devido à gravidez dela. Acho que cai aquela ficha, agora eu sou mãe, eu preciso, o que eu vou dar para minha filha, o futuro que eu vou dar para minha filha, como ela vai ser criada, entendeu? Então eu falei assim, cheguei para Sérgio e falei assim, eu vou ir para a igreja. Aí ele, para a igreja? Mas eu já não ia, porque antes de nós casarmos eu ia na igreja católica, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, não, eu quero ser crente. Aí ele, vai, eu não vou. Então ele falou assim, né, você pode ir. Falei, você pode ir, mas não você pode ir, mas eu não vou não. Falei, não te perguntando se você chamando os outros para a igreja. Falei, não estou te perguntando se você quer ir, estou falando que eu quero. Então aquela coisa de mãe, sentimento de mãe, me deu essa responsabilidade de falar o que eu vou oferecer para minha filha. Né? E aí então eu fui buscar uma igreja ali e tal. E o que aconteceu? Nesse período próximo, cerca de 1 ano antes dela falecer, Deus me deu, assim, me mostrava que algo ia acontecer. Eu não sabia o quê. Se eu marcasse com minha mãe 10 horas, ela demorasse, chegasse 10h05, já tremia. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu não sabia com quem ia acontecer. Mas algo tinha. Renata era pequena, ela amamentou, bezerrinha, amamentou até velhinha. Mas desde que ela nasceu, eu ia amamentar, me dava uma angústia, uma depressão. Falava, gente, será que eu tenho depressão pós-parto? Então tinha essa coisa de... E realmente, meu irmão, quando você recebe a notícia, você, graças a Deus, nem minha família ali, meus pais que eram evangélicos, nem Sérgio, que não era, e é uma preocupação muito grande, era essa com a vida do Sérgio, né? Porque o momento crítico na nossa vida, a gente falava sempre de Deus e falava assim, agora, que Deus é esse que vocês sempre me apresentaram como um Deus poderoso, e quando eu preciso realmente do agir dele na minha vida, ela falece. Então veio a falecer. Mas passado aquele choque, que é terrível, né, da notícia, e chegada em casa, eu parei e falei, Deus me mostrou o filme na minha vida. Então passou e me deu um conforto. Realmente, gente, o Espírito Santo, ele tem a característica de consolador. Aleluia. Porque ele realmente consola. Do jeito que eu estou aqui contando para vocês, eu relatava tudo isso no sepultamento da minha filha. Eu consolava as pessoas ali. Eu tinha consolação. As pessoas vinham, achavam que eu estava em choque, me dava remédio. Eu falava, não quero remédio, eu estou bem. Porque Deus me mostrou o filme. Justamente porque ela tinha uma missão. Ela teve uma missão aqui na Terra para ser cumprida. Porque quando eu soube que ela estava grávida, que eu estava grávida dela, eu me aproximei de Deus. Eu realmente tive um encontro com Deus. E minha mãe, meu pai e minha irmã já eram crentes da Assembleia de Deus. E minha mãe não era. E nesse período, foi logo um pouquinho antes que meus pais se converteram, pouco tempo eu me converti. E quando